estava acompanhando a COP21, na condição de vice-presidente do Senado, de membro da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Mudança Climática, Comissão Mista Senado e Câmara. Estou muito contente com o resultado, acho que todos nós devemos celebrar, independente de um questionamento ou outro. Quero aqui valorizar o papel da ministra Isabela Teixeira, chefe da delegação, da presidenta Dilma, do ministro Luiz Eduardo Figueiredo e toda a equipe, que eu vou fazer questão de citar nominalmente daqui a pouco. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, eu, antes de falar da COP21, eu queria me referir às manifestações de ontem. Eu queria me referir a essa crise política que estamos vivendo. Hoje, eu dei repercussão a uma entrevista minha, que o jornal É o País publicou, uma entrevista longa sobre essa crise política que o Brasil atravessa. De norte a sul no Brasil, é um questionamento só. Quando teremos fim a essa crise política? Porque a crise econômica tem origem em fundamentos econômicos? Tem. Mas boa parte dela só será superada se nós pusermos fim a essa crise política que estamos vivenciando. As manifestações de ontem foram um capítulo importante desse enredo. Setores da oposição, setores da imprensa brasileira, e especialmente aqueles que, de maneira organizada, na Câmara dos Deputados, tentam articular o impeachment da presidenta Dilma, eu acho que ficaram frustrados ontem, para usar uma palavra menos. Foi uma frustração só. Eu acompanhei por veículos de comunicação, era uma forçação de barra que dava vergonha de assistir. A repercussão de alguns grandes jornais. A Globo News, confesso, não sei onde deixaram, em que escaninho deixaram o profissionalismo. Era uma tentativa de dar uma dimensão, que eles não sabiam que dimensão teria, a algo que não expressava a realidade. Não sei se para enganar quem estava assistindo, ou se era uma frustração pela torcida, evidente que alguns externavam. Queriam milhões de pessoas nas ruas. Apostaram em milhões de pessoas pedindo o impeachment. Aqui na capital, em São Paulo, no Rio, em muitas cidades. Eu queria, em primeiro lugar, dizer, caro senador Lindbergh, que eu respeito quem foi para a rua. Eu acho que todos nós devemos respeitar a opinião pública, sim. Ela está frustrada, seja com o nosso governo, com o resultado das eleições, uma parte. De fato, nós temos, sim, parte da culpa importante sobre essa frustração que a opinião pública brasileira vive. Nós somos parte da política. Agora, o que não dá é para esconder aquilo que a oposição a nós quer esconder. A opinião pública identificou, sim, um conluio da oposição com o senhor Eduardo Cunha. Tentaram enganar a população. Tentaram fazer de conta que o impeachment é algo da Constituição e que o cumprimento da Constituição leva ao impeachment da presidenta Dilma. Isso é mentira. Está previsto o impeachment na Constituição, sim, mas não um impeachment forjado. Bem colocou ainda há pouco o senador Lindbergh, numa parte, a senadora Vanessa. Eu ouvi, senador Lindbergh, os dois signatários da proposta de impeachment, porque eles tinham apresentado uma proposta de impeachment, aquela recusada pelo senhor Eduardo Cunha, e eles fizeram um corta-copia. Falaram isso na CBN, eu ouvi. Não, eu estou fazendo só um corta-cola-copia para poder atender umas exigências para que possa vir a ser aceito. E nesse corta-copia, eles fizeram algo bárbaro. Eles estão colocando que o impeachment da presidenta Dilma está baseado nas tais pedaladas contábeis.
Mas esquecem, eu ouvi aqui do líder do PSDB, que esse tipo de terminologia usado para algo que os governos sempre fizeram nesse país, inclusive o do Fernando Henrique. Fazia, praticava. Agora vão querer fazer um impeachment da presidenta Dilma. Um impeachment da presidenta Dilma, baseado em algo que ocorreu no mandato passado, isso é absolutamente inconstitucional e ilegal. Para fazerem baseado, como disse o senador Lindbergh, baseado no orçamento de 2015, tem que esperar, pelo menos, um relatório que virá do Tribunal de Contas da União no próximo ano e ele ser apreciado pelo próprio Senado. Isso é que eu chamo de um atalho à Constituição. Está evidente que há, sim, uma intenção de alguns escaparem, sobreviverem às acusações que estão submetidos, como é o caso do presidente da Câmara, tentando trabalhar a ideia de tirar um governo porque está mal avaliado. Um governo que está apenas tentando começar o seu segundo mandato, que é o caso da presidenta Dilma. Eu sou daqueles que reconheço os nossos erros. Eu sou daqueles que reconheço que temos uma dívida com a sociedade, que temos que procurar resgatar o respeito daqueles que votaram na gente e daqueles que não votaram no nosso governo. Mas não podemos fazer isso como a oposição quer fazer. Ontem, eu acho que aqueles que foram para as ruas têm que ser levados em conta. São pessoas questionando o momento que o país vive, questionando o nosso governo, mas estão questionando especialmente a política no nosso país hoje. Aqueles que foram para as ruas, aqueles que estavam lá, pelo menos na minha percepção, eles estavam lá com suas posições claras, querendo o impeachment da presidenta Dilma. Mas e os que ficaram em casa? Que alguns contavam que iriam, como já tivemos em 2013 milhões de brasileiros. Por que não foram? A convocação era a mesma, ninguém nem entendia em 2013. É pela internet. É 1 a 1. E nessa história de convocação, alguns falaram que porque não deu tempo de convocar, está sendo convocada por presidentes de partidos de oposição, por lideranças, pela própria imprensa e pelos mesmos meios. Eu acho que a grande maioria da população ficou em casa porque entendeu que tem, sim, um esquema montado da oposição com o seu Eduardo Cunha para tentar tirar de qualquer jeito a presidenta Dilma do governo. E isso, sinto muito. Aqui vale, o povo não é bobo. E acho que a carapuça tem que ser vestida por todos, especialmente por quem faz oposição nesse Brasil. A falta de credibilidade é para a política nesse país. Então, fica aqui esse registro. Eu tenho muita confiança que essa semana ainda o Supremo Tribunal Federal ponha as coisas nos eixos. Eu tenho confiança que fique bem claro que o nosso Senado Federal, a Casa da Federação, tem a palavra final nessa questão. E que o senhor Eduardo Cunha, com aqueles que o apoiam, e mais aqueles da oposição que estão associados a ele, possam entender o recado das ruas de ontem. Por fim, então, para concluir, senhor presidente, eu queria fazer aqui um registro que tive o privilégio, tive a sorte, como engenheiro florestal que sou, por ter sido governador do Acre por 8 anos, prefeito de Rio Branco, por ter trabalhado com Chico Mendes, por ter me vinculado diretamente a essa causa, a causa ambiental, a busca de promover o desenvolvimento sustentável, que agradeço o privilégio de ter participado. Eu participei de mais de 20 eventos na COP21, seja na Embaixada do Brasil, seja em Le Bourget. Vários colegas estavam lá, deputados, senadores e senadoras. E o melhor é ver o meu país, ver o nosso Brasil, cumprindo um papel de protagonista importante para que o mundo pudesse firmar um acordo. Não é pouca coisa. 195 países do mundo firmaram um acordo. Fazer um acordo que envolva
compromissos que mexem com o modelo, com o tempo do desenvolvimento de cada país, que estabelecem regras e precauções prevendo proteção para as gerações futuras. Não é nada fácil. O acordo saiu e ele também é fruto do empenho, e vale o registro, da presidenta Dilma, que deu aval, do presidente Lula, de todos aqueles que ajudaram quando nós fizemos a Eco 92, depois a Rio+20, o Brasil foi endereço desses dois grandes momentos que levaram à COP21 de Paris. Queria falar que os avanços são extraordinários. Os países agora devem trabalhar para que o aquecimento global fique abaixo dos 2 graus. Isso é uma grande novidade. E se estabeleceu a busca do limite de, no máximo, 1,5 graus Celsius. Também tinha uma questão determinante: o financiamento por parte dos países ricos àqueles países que estão em desenvolvimento ou buscando se desenvolver. E o acordo prevê um investimento anual até 2025 de 100 bilhões de dólares por ano. Isso é da maior importância. Era uma parte difícil do acordo. O acordo também será revisto a cada 5 anos. Ele tem um modelo de progressão. O acordo contempla a proposta brasileira, que faz uma diferenciação, um nível de ambição das contribuições visando a mitigação e adaptação está relacionado às responsabilidades e à capacidade de cada país. Essa foi uma proposta do Brasil. Os países desenvolvidos devem continuar a ter metas de redução absoluta, ou seja, aqueles que já colaboraram negativamente com as emissões, eles vão ter que ter uma redução absoluta. E abre espaço para os países em desenvolvimento implementarem as ações diversificadas e progressivamente alcançar essas ambições. O primeiro-ministro da China deixou bem claro, da Índia, deixou bem claro, as emissões da Índia nos tempos de hoje são exatamente muito próximas do que eram as emissões dos Estados Unidos no século XIX, final de 1800. As emissões do Brasil de hoje, senadora Gleice, que eu vou ouvir Vossa Excelência, são muito parecidas com as emissões da Inglaterra na Revolução Industrial, final do século XIX. Por isso que eu queria aqui cumprimentar a ministra Isabela Teixeira, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que é nosso embaixador em Washington, que estava lá por determinação da presidenta Dilma, que tem a memória, trabalharam a Rio+20, estavam lá e cumpriram um papel primoroso, elogiado por todos os líderes, o papel que o Brasil cumpriu no diálogo entre países em desenvolvimento, países pobres e os países ricos. E o Brasil chegou com a autoridade de um país que está fazendo o seu dever de casa. O Brasil estabeleceu metas, já está alcançando essas metas, antes de 2020 cumprirá seus compromissos e tem autoridade de ajudar a escrever esse acordo. Eu ouço rapidamente a senadora Gleice e a senadora Vanessa. Senadora Gleice, por gentileza. E eu vou ler daqui a pouco toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Paulo Campos, lá de Paris, que cumpriu o papel, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Embrapa, toda uma equipe técnica brasileira que foi determinante para que o papel do Brasil fosse de um grande e importante protagonista nesse acordo do clima, que o mundo inteiro elogia, como eu posso citar daqui a pouco. Eu ouço Vossa Excelência. Obrigada, senador Jorge Viana. Eu queria parabenizar Vossa Excelência também por sua participação na COP. Vossa Excelência se dedica muito a esse tema na casa e grandes avanços que nós tivemos aqui em termos de legislação partiram de iniciativas de Vossa Excelência. E queria aproveitar também para, junto com Vossa Excelência, parabenizar a ministra Isabela e também, em particular, o Figueiredo, que é nosso embaixador, foi nosso embaixador junto à OEA, agora está junto à ONU e que tem um relevante trabalho
nessa área ambiental. Eu tive a oportunidade de ser ministra-chefe da Casa Civil quando nós realizamos aqui a Rio+20. Acompanhei de perto os preparativos, o envolvimento do nosso Ministério de Relações Exteriores e nosso Ministério de Meio Ambiente. E vi a importância que o Brasil tem nesses acordos internacionais. Como o Brasil tem liderança, como o Brasil tem peso com a sua fala, com a demonstração do que faz aqui. E nós só temos que nos orgulhar, porque nós temos colaborado muito para reduzir a emissão de gases. Aliás, nós reduzimos demais o nosso desmatamento na selva amazônica. Quero aqui, inclusive, cumprimentar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, que têm ajudado muito nesse enfrentamento. Eu lembro que nós tínhamos desmatamentos de mais de 25 mil quilômetros quadrados. Hoje a gente mal chega a 400 quilômetros quadrados. Nós estamos mantendo a nossa mata amazônica preservada, conservada. Isso se deve muito à articulação do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores e também às Forças Armadas. Então, queria, junto com Vossa Excelência, unir esforços aí para parabenizar a ministra Isabela, o Luiz Alberto Figueiredo e toda a comitiva nossa, inclusive dos parlamentares que tiveram na COP, trazendo para o mundo um resultado tão positivo, que todos os países estão comprometidos com a questão ambiental e com a redução da emissão de gases. Muito obrigado, senadora Gleisi. Eu que agradeço, cumprimento Vossa Excelência, que, como já ficou registrado, ajudou na coordenação do trabalho brasileiro na COP, na Rio+20, e que fique bem claro, foi exatamente na Eco 92 que o mundo começou a trabalhar esse tema da preocupação com a mudança do clima, com a biodiversidade, e culminou agora nesse acordo que sucede Quioto, assinado em Paris. Eu queria fazer a leitura e pedir para constar nos anais do Senado Federal da equipe que ajudou nas negociações e fez do Brasil um protagonista da maior importância na COP21. Primeiro, com a ministra Isabela Teixeira, com a sua assessoria direta, inclusive cito aqui o Luizão, mas os embaixadores, Ministério de Relações Exteriores, o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, o nosso gaúcho, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro Rafael Azevedo, ministro Everton Lucena, pessoas que dormiam pouco, trabalhavam muito, e num esforço de fato de uma equipe, o conselheiro Paulo Chiarelli, o secretário Felipe Ferreira, secretário Rafael de Soler, secretário Túlio Andrade, secretário Guilherme Lima, secretário Luiz Andrade, Ministério da Ciência e Tecnologia, Lidiane Melo, Moema Correia, Andrade Araújo, Marcelo Raposo, Márcio Cruz, Ministério do Meio Ambiente, José Miguel, Adriano Oliveira, Letícia Guimarães, Tiago Mendes, Haroldo Machado, o secretário do Clima, Carlos Klink. Muito obrigada. Aproveito para cumprimentá-lo, que ele cumpriu um papel fundamental também nesse trabalho anterior à COP21 e durante a COP21, Mário Mendes, Mariana Engler, Marcelo Rocha, Adriano Santiago de Oliveira, Letícia Guimarães e da Embrapa, João Paulo Pellegrino e Gustavo Mosé. Eu peço, senhor presidente, que possa constar nos anais do Senado o nosso reconhecimento e vamos aprovar uma moção de aplauso ao trabalho liderado pela ministra Isabela Teixeira, pelo embaixador Antônio Marcondes de Carvalho e Luiz Alberto Figueiredo Machado. Devo dizer também que a presença nossa, parlamentar, como eu disse, foram mais de 20 eventos que nós participamos. E queria dizer da minha alegria, da minha satisfação de ter participado, inclusive como palestrante, no Dia do Acre, que foi coordenado pelo governador Tião Viana. Lá na Embaixada também foi assinado um compromisso pelo governador do Acre, Tião Viana, com a ministra Isabela Teixeira, o governador Pedro Taques, do Mato Grosso, também. O Estado do Mato Grosso está procurando ter no Acre uma referência nesse aspecto ambiental. Foi assinado um compromisso do desmatamento ilegal zero nesses dois estados a partir de 2020. E ficou muito evidente que o trabalho feito no Acre ao longo desses anos, onde tive, de alguma maneira, sem falsa modéstia, um papel de colaborador, como governador, como prefeito, depois o governador Binho, e agora o governador Tião Viana, mas eu fiz questão de frisar, o trabalho feito no Acre foi por muitos atores e autores.
com muitas entidades, com um movimento socioambiental, que me orgulha muito ter sido parte dele. Aliás, foi participar desse movimento socioambiental que me trouxe para a política. Eu ouço a senadora Vanessa para poder, rapidamente, por fim, já que meu tempo se esgotou. Na direção dos trabalhos tem sido muito benevolente com os oradores, certamente, senador Paim, assim procederá com Vossa Excelência também, senador Jorge Viana. Mas apenas para solicitar permissão de Vossa Excelência para assinar essa moção que Vossa Excelência apresenta à mesa. E seria importante, senador Jorge Viana, que pudesse ser assinada pelo maior número possível de senadores, que eu acho que o Senado Federal, os senadores, as senadoras devem esse reconhecimento a essa delegação que Vossa Excelência acertadamente faz a leitura de todos os nomes aqui da tribuna. E dizer, senador Jorge Viana, que um dos paradigmas que se quebrou, e isso muito graças ao empenho dessa equipe que Vossa Excelência acabou de pronunciar, foi o paradigma de que apenas os países ricos devam ser responsabilizados e terem metas obrigatórias internacionalmente. Hoje todos têm que ter, dentro das responsabilidades diferenciadas, ou seja, um país rico tem um compromisso maior do que um país emergente, do que um país subdesenvolvido. Aliás, eles têm agora a obrigação de financiar os países exatamente, em desenvolvimento. De, no mínimo, aportar 100 milhões de dólares a cada ano no Fundo Verde. 100 bilhões de dólares a cada ano no Fundo Verde. Então, essa proposta que penso que foi muito importante, a mais importante de todas, essa proposta foi muito trabalhada pela delegação brasileira, senador Jorge Viana. Então, apenas sugiro que Vossa Excelência faça isso, faça da sua moção a moção do Senado Federal. Seria muito importante. No mais, cumprimento também pelo trabalho que realizou lá em vários... Que realizamos. Vossa Excelência também foi bem ativa e eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que um grupo suprapartidário de parlamentares fez também na COP. Muito obrigado, senador. Eu agradeço. Só queria, senhor presidente, que constasse também nos anais da Casa os principais pontos de acordo do clima aprovado. E aceito a sugestão da senadora Vanessa, vou fazer uma moção de aplauso, onde vou buscar ter a assinatura da maioria dos senadores e das senadoras para cumprimentar a equipe brasileira que trabalhou no Acordo do Clima em Paris, liderados pela ministra Isabela Teixeira, pelo senador Marcondes, pelo senador Figueiredo e, obviamente, pelo trabalho também do embaixador Paulo Campos, nosso embaixador em Paris, que com sua equipe toda também está de parabéns pela organização de um número enorme de eventos na Embaixada do Brasil. Então, fica aqui que os mecanismos encontrados de desenvolvimento limpo, que o Brasil propôs, a transparência que o acordo prevê, o financiamento estabelecido na cooperação Sul-Sul e também dos ricos para os mais pobres, o RED+, que também foi aprovado, as florestas passam a ter um papel muito importante a partir de agora, como bem colocou a ministra Isabela Teixeira. Aspas, o acordo reflete todas as posições que o Brasil defendeu. Tem a visão de longo prazo, de abaixo de 2 graus em direção a 1,5 grau, para que não se tenha um desastre maior ainda do ponto de vista da mudança do clima. Fala dos recursos e trata e confirma os recursos de 100 bilhões de dólares por ano até 2025. E isso está no corpo da decisão. Trata da visão balanceada de mitigação e adaptação. Isso são questões fundamentais. Traz a questão da transparência do sistema único, garantindo os meios para que os países em desenvolvimento possam desenvolver seus sistemas, assegurando a soberania nacional, mas também contando com apoio para a implementação. Fala do RED+, dos mecanismos de desenvolvimento limpo e vamos para uma fase que realmente faz o enfrentamento da mudança no clima e que todos os países estão comprometidos. Então, para mim, isso é fundamental. Hoje, li também a posição do nosso querido Leonardo Boff, que, junto com a presidenta Dilma, faz aniversário hoje. Aspas, a COP21 apresenta um inegável avanço face a todas as convenções das partes realizadas anteriormente. Só nesta se chegou a um acordo entre 195 países
escreve Leonardo Boff, de se esforçarem para não permitir o aquecimento global e que a mudança na temperatura não passe de 1,5 graus Celsius. Muita coisa tem que mudar, especialmente nas políticas das grandes petroleiras, das indústrias de base de carvão. O parlamento vai ter que mudar também. A partir de agora, cada lei que formos votar aqui no Congresso, vamos ter que nos perguntar se ela ajuda o Brasil a cumprir os seus compromissos, se ajuda o mundo a cumprir um compromisso do Acordo de Paris ou não. Essas são questões fundamentais. Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, escreveu: o Acordo de Paris define a etapa para o progresso, para acabar com a pobreza, fortalecer a paz e garantir uma vida de dignidade e oportunidade para todos. Presidente Obama, o avanço é enorme. Quase todos os países do mundo acabam de assinar um Acordo de Paris sobre mudança do clima, graças à liderança de vários países. Ele escreveu. A presidenta Dilma, nós nos congratulamos com todas as nações e todos os povos do mundo por essa conquista que assegura o desenvolvimento sustentável, a preservação do planeta e as condições de vida de toda a humanidade. Então, o número de pessoas a se manifestarem, de entidades não governamentais, e concluo com um posicionamento do Papa Francisco. A cúpula sobre o clima terminou em Paris com um acordo que bem podemos qualificar como histórico. A sua aplicação exige um compromisso unânime e um generoso empenho de cada um. De fato, para esse compromisso ser alcançado, cada cidadão dos 7 bilhões de habitantes desse planeta tem um papel a cumprir, além dos governos, das instituições e das empresas. E ele fala ele chama a comunidade internacional, na sua totalidade, a prosseguir com empenho o caminho encetado, num sentimento de uma solidariedade que deve ser sempre e cada vez mais ativa. Eu concluo, senhor presidente, pedindo que possa constar nos anais o nome de todos que se empenharam como parte da equipe de negociação do Brasil e também os principais pontos deste acordo para que se registre para a história o papel do nosso país e a importância histórica desse acordo assinado em Paris. E amanhã vou apresentar a moção de aplauso a toda a equipe de negociação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.